O sócio fundador Isalino Fiorindo Nodari, já falecido, é representado pela sua família. A filha Dalva Terezinha Nodari Palinski lembra do início. São muitas lembranças do meu pai. Eu lembro ali que ele falava, na época, que tinha que criar um banco para o agricultor. Ele dizia que os agricultores teriam que se unir para criar esse banco. Ele dizia que eles tinham medo, mas muita coragem de criar esse banco. Dalva comenta sobre o legado deixado pelo pai. O meu pai foi um grande exemplo para a nossa vida, um grande vencedor. Ele foi uma pessoa que nós podíamos nos espelhar, que ajudava na comunidade. Esses são exemplos deixados para nós. Além de contribuir diretamente, Isalino também motivou seu filho Hilário Nodari a se engajar no cooperativismo. Ele chegou em casa e disse assim: olha, o Hilário vai ter que ir a Porto Alegre para estudar sobre cooperativismo. Nós precisamos estudar mais, saber mais sobre isso. Ele ficou alguns anos lá e depois ele veio e trabalhou na cooperativa de produção um tempo e depois ele entrou para o Sicredi. Hilário, já falecido, foi colaborador da cooperativa por muitos anos, conforme conta seu filho André Nodari. Quando o pai retornou de Porto Alegre, que ele foi gerenciar em Novo Tiradentes. Dentro da cooperativa, a gente via ele um cara muito comprometido, muito rigoroso. Qualquer cooperativa pedia dele, honesto ao extremo, respeito aos colegas. Então, uma pessoa que ele nunca deixou a família de lado. Ele levava sempre as duas juntos. Na época, era trabalhar muito final de semana, porque era muito manual. Eu lembro de nós vir junto no sábado e tarde com ele. Antes dele morrer aí, ele sempre dizia, que de forma alguma era para nós deixar de ser cooperador. Já Wilson Nodari olha para trás e se orgulha da trajetória do seu pai, o fundador Isalino. Meu pai foi um lutador, trabalhador, honesto, que tinha muitas iniciativas, sempre se preocupava com o futuro até da comunidade, do município, e entrou na cooperativa de produção. Daí que ele começou a sentir a necessidade de ter uma cooperativa de crédito também. Dalva afirma o quanto seu pai estaria orgulhoso se estivesse aqui. Diria assim que o pai estaria orgulhoso hoje, vendo o crescimento do cooperativismo, vendo assim o crescimento do Sicredi, que aquela sementinha plantada lá antigamente gerou tantos frutos que hoje se expandiu e o Sicredi se transformou numa potência. Então hoje eu acho que ele se sente muito feliz daquela semente que ele plantou, que se tornou uma grande árvore, que deu frutos, que se expandiu até em outros estados. O sócio fundador Sadi Chaide, já falecido, é representado por 2 dos seus 3 filhos. O filho Luiz Stefanello Chaide lembra. Apoiou, buscava, eles faziam reuniões e eles usavam aquele clube para reunir as pessoas, para chamar. E o meu pai era normalmente um depoente, era o incentivador, era o cara que ia lá, falava. E ele resolveu aceitar porque ele entendia que era uma forma de ajudar todo mundo. Eu lembro que teve mais do que uma reunião discutindo como seria o envolvimento patrimonial de cada um. Meu pai não tinha muita preocupação, porque na época o patrimônio era zero, muito perto de zero. Sobre o início da cooperativa, Luiz revive suas memórias de criança. Meu pai sempre foi muito empreendedor e ele topou. E eu ia junto de todas as reuniões. Tudo que eles tinham era força de vontade e um idealismo. Eles não tinham técnicas de planejamento, eles não tinham técnica de gestão, mas eles tinham vontade, eles tinham atitude. O filho Roberto Stefanello Chaide comenta sobre o perfil do seu pai. Então ele era assim, não tinha ruim com ele, não dava para fazer. A gente foi aprendendo isso com ele, E eu acho que é daí que a gente trouxe isso para a vida da gente e tenta passar para os nossos filhos. Tem que se orgulhar muito disso, Ele sempre falava para a gente, sempre sejam honestos, procurem ajudar as pessoas quando vocês puderem ajudar. Então a gente traz muito isso para a gente, Luiz ainda menciona o espírito de protagonismo do pai e o quanto estaria orgulhoso. Eu não tenho dúvida de que ele teria extremo orgulho. Imagino que da onde ele esteja muito feliz de estar vendo isso. Eu tenho convicção de que da onde ele estiver, ele está muito orgulhoso disso tudo.
Continue acompanhando a série Sementes do Cooperativismo. Na próxima semana, conheça mais histórias de protagonismo dos fundadores.